Meus caros amigos e amigas, estamos aqui para fazer a nossa segunda sessão desse nosso aprofundamento bíblico sobre os livros, né? Hoje de Josué e o livro também dos Juízes, que fazem parte dos livros históricos da Bíblia, né? Vamos pedir ao Senhor a sua graça, a sua bênção, para que a gente possa fazer aqui um bom aprofundamento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde pela intercessão poderosa do Imaculado Coração de Maria, vinde iluminar a nossa inteligência, abrir os olhos da nossa fé, para nós podemos compreender a santa palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros amigos e amigas, queremos aprofundar hoje um pouquinho sobre o livro de Josué e o livro dos Juízes. Como compreender esses dois livros? Bom, o livro de Josué, ele narra toda a história do povo judeu, desde que ele chegou no limiar da Terra Santa, né? Ele continua o livro do Êxodo. No livro do Êxodo, Moisés traz o povo até o Rio Jordão, ou seja, na entrada da Terra Prometida. Mas Deus disse a Moisés que ele não entraria na Terra Prometida. Quem entraria, quem conduziria o seu povo seria Josué. Então Josué assume o comando, recebe o Espírito Santo de Deus, né, para poder guiar aquele povo, né? E cumpre-se então aquela promessa que Deus tinha feito a Abraão, né? Deus é fiel, Deus é poderoso, e ele cumpre aquelas promessas que ele fez aos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, que daria a terra prometida ao seu povo, né? Lá no livro de Josué, capítulo 21, 43, está escrito: é Deus quem lhes dá a posse da terra prometida, né? E no livro do Josué, né, onde Josué vai entrar então na Terra Santa, vai combater todos aqueles povos inimigos para tomar posse daquela terra, né? A gente encontra uma citação interessante no final do livro, capítulo 21. Foi assim que o Senhor, né, deu a Israel toda a terra que ele tinha jurado dar a seus pais. Eles possuíram-na e estabeleceram-se nela. E o Senhor deu-lhes repouso em todo o derredor de sua terra. Como tinha jurado a seus pais, nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhe, pois o Senhor entregou-os todos nas suas mãos. Não falhou nenhuma de todas as boas palavras que o Senhor tinha dito a Israel. Todos se cumpriram. Josué, capítulo 21, versículo 43 e 45. Então, Deus cumpre a sua promessa. Nós não devemos estranhar como é que foi a conquista dessa terra prometida, expulsando dali todos os povos pagãos. Era o contexto da época, era a cultura da época. Naquele tempo era assim. Não havia diplomacia, não havia ONU, não havia... Não. A coisa era assim, né? Então, era a moral da época. E Deus age no contexto, né, da cultura do povo, senão o povo nem entende a ação de Deus. E aí é nesse espírito que a gente tem que compreender toda a violência que acontece aí no Antigo Testamento. Bom, então nesse livro a gente vê que Deus mostra a fidelidade de Deus, né? E também Deus exige a fidelidade do povo, né? Esse povo de Israel ocupa então a terra prometida, e aí nós temos a narração desde o capítulo 2 até o versículo 12, e explora toda essa terra que está aí. E depois esse povo celebra a primeira Páscoa ali, né? Está no capítulo 5 do livro, né? E é interessante que diz o autor que aí o maná, que alimentou aquele povo 40 anos no deserto, o maná cessou de cair,
no dia seguinte, aquele em que comeram os produtos da terra, né? Os israelitas, eles não tiveram mais o maná, naquele ano alimentaram-se da colheita da terra de Canaã. Então Deus alimentou o povo até, né, ele poder viver dali. Bom, depois Deus se manifesta, né, em Jericó. Interessante, uma manifestação que aparece no capítulo 5, que diz assim: Josué encontrava-se nas proximidades de Jericó. Foi a primeira cidade que eles dominaram. Até houve lá o cerco de Jericó, caíram as muralhas, foi a primeira grande cidade, a cidade mais antiga do mundo, que eles dominaram, né? E Josué estava ali nas proximidades de Jericó, levantando os olhos, ele viu diante de si, diz aqui o texto, né? Um homem de pé, com uma espada desembainhada na mão. Josué foi contra ele, né? E disse: Você és dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele respondeu: Não, venho como chefe do exército do Senhor. Josué prostrou-se com o rosto por terra e disse-lhe: Que ordena o meu senhor a seu servo? Josué percebeu que era um anjo de Deus, né? E o chefe do exército do Senhor, certamente São Miguel Arcanjo, né, respondeu: Tira o calçado de teus pés, porque o lugar em que te encontras é santo. Assim fez Josué. Está no livro de Josué, capítulo 5, versículo 13 até 15. Então, a mesma coisa que Deus fez com Moisés lá, naquela sarça ardente: Moisés, isso aqui, onde essa terra que você está pisando é uma terra santa, porque eu estou aqui. Agora Deus faz com Josué. Quando Josué entra na Terra Santa, ali nas proximidades de Jericó, que foi a primeira cidade dominada. Bom, depois nós vamos ver então no livro de Josué, que vai haver a distribuição da Terra Santa, que eles foram conquistando aos poucos, vencendo os inimigos, porque ali tinha os cananeus, tinha os jebuseus, tinha os filisteus, tinha os amorreus, tinha os amonitas, tinha, né, os amalecitas, os edomitas, que eram todos inimigos aí de Israel. Mas Deus foi fazendo com que Israel fosse vencendo, né? Uma expressão que parece da hora é essa: eu entrego os inimigos nas suas mãos. Hoje, isso para nós deve ser olhado no sentido espiritual. Nas lutas da igreja hoje para evangelizar o mundo, também a igreja enfrenta muita luta, muita dificuldade. É preciso entender, é preciso acreditar que Deus entrega os inimigos nas nossas mãos. Quais são esses inimigos? Inimigos espirituais. As ciladas do demônio, as armadilhas daqueles que servem ao mal, né? Contra a igreja, contra a evangelização. É nesse sentido que deve ser entendido, né? Então, a distribuição das terras ali para o povo, a gente vê isso no capítulo 13, e esse povo é um povo litúrgico que é presidido pela Arca da Aliança. A Arca da Aliança para eles era onde Deus estava. Então, eles conduziam aquela arca, né? Ali na arca eles colocavam, né, as tábuas da lei, que, né, Moisés tinha recebido, né? O maná, que é símbolo da Eucaristia hoje para nós, né? E também aquelas varas, aquela vara que Deus deu a Moisés, que era também símbolo do poder, né? Bom, então, Josué, é interessante que a palavra Josué significa Jesus, né? É a mesma palavra hebraica que nós traduzimos por Jesus, né? Na verdade, ele é uma figura de Cristo. Assim como Josué libertou a Terra Santa para o povo viver ali, Cristo é o nosso libertador, né? Não mais de inimigos terrenos, mas inimigos espirituais, né? Sobretudo o pecado e a morte. Bom, e aí tem outra história muito bonita ali, daquela prostituta Raabe, né? Que acolheu aqueles dois mensageiros que Josué encaminhou lá para conhecer a terra prometida, né? E termina o livro de Josué, já, com Josué já velho, né? Mas fazendo uma profissão de fé muito bonita, né? Dizendo para o povo: vamos escolher se vocês querem seguir a Deus ou se vocês querem seguir os ídolos. Se querem seguir os ídolos, vão embora. Agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
e já no final aí da vida de Josué, termina assim. Bom, depois nós temos o livro dos Juízes. Depois de Josué, que Josué morreu, ele não deixou assim um sucessor e não deixou também um rei, né? Então, o povo ficou unido praticamente pela fé, né? Pelo monoteísmo, pela aliança com Javé, que tinham recebido aí de Moisés, tinham recebido de Josué, né? Esse livro dos Juízes é de um autor desconhecido. A gente não sabe quem. O livro de Josué também, a gente não sabe quem escreveu. Eram cronistas da época, eram escritores da época, muitas vezes das cortes dos reis que escreviam. Não foi o próprio Josué quem escreveu e nem foram os juízes, né? Não se sabe quem escreveu. São 21 capítulos que cobrem quase 200 anos da vida de Israel, mais ou menos 1250 a.C., até o ano 1050 a.C., né? E vai lá da morte de Josué até o primeiro rei, né? Que é o rei Saul. Então, esse povo viveu 200 anos, né? Conduzido por juízes que Deus foi colocando. Então, as 12 tribos de Israel, elas já estavam ali estabelecidas na Terra Prometida, né? Mas não tinha ainda um governo assim central. Eram unidas apenas, como eu já falei aqui, pela religião monoteísta que eles tinham, que era diferente das religiões, né, dos outros povos. Bom, então como é que Deus conduzia esse seu povo? Através dos juízes, né? Quem eram esses juízes? Era algum personagem que Deus chamava para exercer uma certa atividade, né? E ali eles tinham que enfrentar, né, muitos problemas, enfrentar os inimigos, por exemplo, já falei aqui, né, os filisteus, os madianitas, os cananeus, os sidônios, né, enfim, jebuseus, que viviam em torno de Israel ali e que tentando destruir o próprio reino de Israel. Mas Deus sempre protegia, né, esse povo. Então, aí começa a era dos juízes, né? Uma citação do livro dos Juízes, capítulo 2, versículo de 1 até 3, diz assim: Vós, porém, não fareis aliança com os habitantes desta terra, os pagãos, né? E lançareis por terra os seus altares. Ora, vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isso? Por essa razão eu disse: não os expulsarei diante de vós. Eles permanecerão ao vosso lado e os seus deuses vos serão um laço. Bom, o que aconteceu? Esse povo, né, esses 200 anos, na verdade, foi um período assim de decadência política e religiosa de Israel. Esse povo era meio que fascinado pelos deuses e buscava lá os deuses dos pagãos, por isso essa citação aqui. Então, Deus age com uma pedagogia com esse povo. O povo peca, então ele é abandonado por Deus. Mas aí esse povo cai no desespero, pede um libertador, né? E Deus perdoa esse povo, atende, manda um libertador, né? E Deus, na verdade, ele é o único guia desse povo. E aí Deus manda, então, um juiz, né? Diz aqui o texto, né? Capítulo 2, versículo 18. Quando o Senhor suscitava juízes, ele estava com o juiz para livrá-los de seus inimigos. Enquanto vivesse o juiz, o Senhor compadecia-se dos gemidos que soltavam diante de seus inimigos e de seus opressores. Então, toda vez que esse povo abandonava Deus, Deus o abandonava. E aí os inimigos venciam Israel, né? E assim foi, né, durante muito tempo. Bom, eu gostaria de destacar aqui, né, dois juízes muito importantes que houve ali em Israel, né? São o testemunho assim vivo de que Javé jamais abandonou o seu povo. Era um juiz chamado Eli e depois o grande Samuel. Nós temos 2 livros de Samuel, né? Foram os únicos que tiveram assim uma autoridade, podemos dizer, sobre todo
o povo, embora eles não tinham, assim, eles não eram chefes de exércitos, não comandavam o exército, mas existia um poder assim profético sobre o povo, né? Bom, quem eram esses juízes todos? Eu vou colocar aqui assim resumidamente, né? Ao todo foram 12 juízes, né? Os juízes maiores eram o seguinte: um se chamava Otoniel, que era da tribo de Judá, Aode, que era da tribo de Benjamim, Baraque, da tribo de Neftali, Gedeão, famoso Gedeão, né, da tribo de Manassés, Jefté, que era da tribo de Gade, Sansão, que era da tribo de Dan, famoso Sansão também, que nós conhecemos a história dele, né? E depois tinha os chamados juízes menores, que tiveram importância menor. Era Sangar, da tribo de Simeão, Tolá, da tribo de Issacar, Jair, da tribo de Galaade, Abezã, da tribo de Asser, Elon, da tribo de Zabulon, e Abidom, da tribo de Efraim. Bom, aí nós temos várias histórias muito interessantes aí no livro dos Juízes. Por exemplo, eu gostaria de destacar, por exemplo, a história de Gedeão. Gedeão foi um dos juízes em que os amalecitas estavam dominando Israel já por um período longo de 7 anos, porque Israel vivia, né, assim, ofendendo a Deus. Diz aqui o texto, né? Os israelitas fizeram o mal aos olhos do Senhor e o Senhor entregou-os nas mãos dos madianitas durante 7 anos. Então o Senhor, voltando-se para ele, para Gedeão, chamou Gedeão como juiz e disse: vai, com essa força que tens e livra Israel, né, dos madianitas. Porventura não sou eu que te envio? Aí Gedeão respondeu: ó Senhor, com que livrarei eu Israel? Minha família é a última de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. O Senhor replicou: eu estarei contigo e tu derrotarás os madianitas como se fosse um homem só. É interessantíssima essa história de Gedeão. Está nos capítulos 6 e 7 do livro de Juízes. Gedeão colocou Deus à prova, o famoso velo de Gedeão, né? Gedeão, para ter certeza que ele ia mesmo fazer essa missão, ele pediu uma prova para Deus. Senhor, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um velo. Velo é um pedaço do couro da ovelha com a lã. Eu vou colocar esse velo aqui no sereno, e o Senhor vai me dar uma prova. Eu quero ir de manhã e se o velo estiver seco e em torno dele a grama toda estiver molhada, é um sinal. E aconteceu. Ele chegou de manhã, né? Encontrou lá o velo sequinho, mas a grama toda orvalhada. Então Jesus, não sou eu mesmo que Deus está querendo. Mas ele ainda insistiu com Deus: Senhor, vamos fazer o seguinte, agora eu vou colocar o velo lá, eu quero que o Senhor faça o contrário. Eu quero que o Senhor faça o velo ficar, a lã ficar encharcada de orvalho e a terra seca em volta. O contrário. E aconteceu. É impressionante. Então Gedeão reuniu um exército de 10 mil pessoas e foi batalhar contra os medianitas. Aí Deus disse: o quê, Gedeão? 10 mil pessoas? Não, é muita gente. Vocês vão vencer essa batalha. Vão conseguir? Não. Reduz esse negócio aí. E olha, e Gedeão foi reduzindo, e Deus mandando reduzir mais. Sabe a quantos soldados chegaram? 300 soldados. E Deus disse para Gedeão: vai e você vai vencer os madianitas, só com os 300. Aí você vai entender que a vitória não é sua, é minha. E Gedeão foi lá e venceu os madianitas. Outra história belíssima é de Sansão, que nós conhecemos bem, né? Sansão era a luta contra os filisteus. Sansão era muito forte, ele tinha matado um leão com as próprias mãos. Então Deus chamou Gedeão, que era um consagrado a Deus, cabelo comprido, no sinal da consagração, o chamado Nazareu, né? E a gente conhece a história, né, de Gedeão. Gedeão, com uma queixada de burro, destruiu todo um exército de filisteus,
né? Sabe que o bandido do Sansão, né, se enamorou de uma pagã, o que era proibido, e que levava o povo para a idolatria, a Dalila, né? E o que a Dalila fez? Dominada pelos filisteus, Dalila foi e cortou o cabelo de Gedeão, que era o sinal de Deus da força dele. Aí o que aconteceu? Gedeão perdeu a sua força, foi preso, foi cego, né? Até que termina a história de Gedeão, em que ele vai, mesmo cego, no lugar onde os filisteus estavam reunidos, e ele pede a Deus uma última graça, ele poder derrubar aquele templo, né? Então ele se apoiou no meio de duas colunas, e Deus devolveu a força dele por um instante, ele derrubou as colunas daquele templo onde estavam reunidos ali os filisteus, e desabou em cima de todo mundo, e todos morreram. Essas histórias todas que a gente vê aí, né, no livro aí do Juízo. Vale a pena ler, vale a pena conhecer, porque tem muita coisa edificante, sabe? Que a gente vai tirando lição também para a nossa vida e vai poder depois entender melhor também o Novo Testamento. Bom, tá aí um pequeno resumo para você sobre o livro, né, de Josué e livro do Juiz. Um grande abraço, fique com Deus.